Graça e paz, irmãos, sejam todos bem-vindos a esse canal Ensinamentos Verdadeiros. Vamos ver o que a palavra diz em alguns livros, alguns capítulos e versículos sobre o casamento. Aqui em Gênesis capítulo 2, vamos ver aqui no versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora idônea para ele, uma ajudadora. No versículo 22 ele fala: e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á. Vai se apegar à sua esposa e serão ambos uma carne. Aqui você vê que é como se fosse uma ordenança do Senhor, pela sua palavra. O homem, ele vai se juntar, arrumar uma ajudadora, uma adjuntora, uma auxiliadora, vai auxiliar o homem e vai casar com ela. Aqui nós vamos ver em 1 Coríntios, já aqui na carta de Paulo, em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, vamos ver do versículo 1. Ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Seria bom, isso Paulo falando. Mas, por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. O que é que está falando? Que aqui nós casamos, se tornamos um só corpo, uma só carne. Então, em certos momentos, o seu corpo, ele é da mulher. Nós que somos homens. E a mulher, isso a Bíblia falando, o corpo dela, em certos momentos, não é dela mesma, é do marido. Agora vamos continuar, versículo 5. Não privais um ao outro, senão por consentimento mútuo entre as duas partes, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Aqui, meu irmão, a Bíblia está falando com o povo que acredita na Bíblia. A Bíblia não vai falar com quem não acredita na Bíblia. A Bíblia fala que é a palavra de Deus, com os filhos de Deus. A Bíblia sempre está falando com aqueles que temem ao Senhor e que respeitam a sua palavra. Aqui o homem crente, a mulher crente, o homem que temente a Deus. A Bíblia está falando sobre o casamento, que o corpo do marido não é propriamente dele, e é da esposa. E o corpo da esposa não é propriamente dela, mas sim do marido. E que eles não se separem, senão quando estiverem orando, jejuando. Depois se ajuntai para que o Satanás não tente. É isso que você está falando. Para que o marido e a esposa não vivam como irmãos na casa. Eles têm que se amar. Eles têm que se completar. Amém, irmãos? Vamos ver aqui em Efésios. Aqui em Efésios, vamos lá. Depois vocês leem a Bíblia, irmão. Tá aí, eu digo o versículo e digo o capítulo. Em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio o Salvador, o Salvador do corpo. 24. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. 25. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar,
purificando-a com a lavagem da água e pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque, no 29, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e é sustentada, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, e da sua carne e dos seus ossos. Aqui ele está falando, se Deus falou no início que nós se tornamos um só corpo, como nós não vamos amar o nosso braço, a nossa perna, a nossa orelha, e como não vamos amar a nossa esposa, os maridos, que é parte do seu corpo, também se tornou um só, e assim vice-versa. Como a esposa não vai amar o esposo como uma parte do seu corpo, temos que ter o amor mútuo, amar. Vocês estão entendendo? Os deveres do casamento, tem que amar um ao outro, tem que respeitar um ao outro, tem que ceder um ao outro. Amém, irmãos? É o que a Bíblia diz. Aqui nós vamos para 1 Pedro, primeira carta a Pedro, 1 Pedro, né? 1 Pedro, capítulo 3, olha o que é que diz. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte das suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. A mulher sábia edifica sua casa. Muitas vezes, a mulher vai ganhar o marido até sem palavra alguma, pelo comportamento, pela obediência, pelo companheirismo, por estar ali sempre do lado do homem, adjuntora, ajudadora, até chega a ganhar o marido para Jesus. Olha lá, versículo 2 do capítulo 3. Considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja no exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Olha, irmãos, o Senhor está observando como somos com as esposas, e observando as esposas como são com os maridos. Amém? Versículo 5. Porque assim se adornavam também antigamente as mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós sois filhas de Abraão. Isso para as crentes. Versículo 6. Sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas, com entendimento, dando a honra à mulher como vaso mais fraco. O que é que o Senhor está falando? Com entendimento, dá honra à mulher. Converse com ela. Veja o que ela espera de você. É isso que o verdadeiro marido tem que fazer. Conversar. Dando ali o entendimento, dando honra. Então vamos lá. Estamos terminando. Vou ler o 7 novamente. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. Porque para que não sejam impedidas as vossas orações. Vocês entenderam, irmão? Vamos seguir a palavra. Seguindo a palavra, as nossas orações não serão impedidas. Porque aqui são ordenanças, são conselhos. Quando seguimos os conselhos que está na palavra de Deus, chegamos até o Senhor em oração e dizemos: Senhor, no versículo tal, no capítulo tal, eu entendi assim, por isso faço assim. Amém? Vocês entenderam, irmãos? Maridos, amem suas esposas. Esposas, amem seus maridos. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, dai-nos sabedoria, Senhor, aos casados, para ter sabedoria ao homem, para saber coabitar com sua esposa, e assim sucessivamente. Meu Deus, o que queremos é viver de uma forma que o Senhor aprove. E eu sei que o Senhor aprova o casamento, Senhor. Abençoa essa esposa, abençoa esse esposo, que nós venhamos ser, meu Pai, obedientes à Tua palavra e amar
um ao outro, como é que a tua palavra diz. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado ao Deus Criador dos céus e da terra. E amém. E graças a Deus.